Temos aqui em relação ao Word, nós temos aqui, como, como foi dito anteriormente, temos separação através dessa linha vertical, diferentes elementos ou diferentes ferramentas que podem ser agrupados na mesma subsecção. Por exemplo, nós aqui, eu vou selecionar esses textos. Nós aqui temos possibilidade de selecionar o tipo de letra que nós queremos. Por exemplo, cada vez que eu vou mudando, ela altera o tipo de letra. Ela vai aqui tem possibilidade de escolher o tipo de letra que eu quero. Curiosamente, esse Roboto, Ralway, Bebas, Josephine, essas fontes são fontes muito utilizadas, sobretudo nas websites. Hoje, atualmente, ou ah, no, na modernidade, os software, as websites modernas, geralmente costumam apresentar os textos com essas fontes. E provavelmente hoje, se você leu algum documento em, num website, há grande probabilidade desse texto que leu no website hoje de estar nestas fontes, porque são fontes populares, são fontes bonitas, como por exemplo a Josephine. Olha o quão elegante o documento pode ficar. Sim. Tem uma apresentação ligeiramente diferente das outras. Vamos pôr de novo, Josephine, aqui está. Podemos aumentar o tamanho. Sim. Então, nós aqui dentro, aqui nessa secção, temos neste cursor, temos a possibilidade de mudar o tipo de letra ou a fonte. Em relação a este B, permite-nos realçar a intensidade do texto, ou do texto, por exemplo, se eu clicar nela, vai notar aqui essa letra, esse conjunto de letras está mais intensa que aqui, enquanto aqui possibilita-nos fazer com que o texto incline para a direita, fica inclinado. Isso chamamos itálico. Aqui permite-nos sublinhar o texto, ou underscore. Deste lado, neste cursor, possibilita-nos diminuir o tamanho do texto, diminuir ou aumentar, consoante, ou podemos mudar através daqui, ou podemos chegar aqui e digitar o valor que queremos, por exemplo, 120. Vamos ver que ela vai dar um valor gigante, mas podemos diminuir para 72. Essa possibilidade de aumento do tamanho podemos fazer através dessa letra, que ela aumenta, ou através deste cursorzinho, que também diminui. Aqui aumenta, aqui diminui. Por último, por exemplo, São Tomé, eu vou escrever São Tomé e Príncipe. Bem, eu tenho 1000 km quadrados, por exemplo. Vamos entender. Por exemplo, este cursorzinho possibilita-nos selecionar um determinado texto e pô-lo inferior em relação ao texto principal. Por exemplo, podemos ver aqui. Mas esse texto, para ficar bem, vamos aumentar o tamanho para vermos o que é que vai acontecer. Sabemos que quilômetro quadrado não aparece nesse formato, mas sim, vamos com esse cursor aqui, vamos ter a possibilidade de ver que sim, assim, sim, então o texto como deve ser e tudo correto. É claro, príncipe é meio até deve ser capitão, letra. Temos ela aqui. Este cursorzinho possibilita marcar o texto durante, por exemplo, se tivermos acesso a um documento no Word e tivermos a ler ou analisar esse documento, geralmente vamos notar que há parte do texto que é importante e outras partes muito menos importante. Então, aqui é marcador que possibilita-nos, por exemplo, chegar aqui e marcar. Imaginemos, eu a ler aqui, notar que isso é importante, mas pertence, por exemplo, aqui fala da República de Santo Tomé Insular, da localização. É importante e fala da localização de Santo Tomé. Em relação aqui, é importante também, se esse texto for importante,
eu também posso marcar. Mas se for importante, mas fala de um ou outro assunto qualquer, neste caso, fala da população, eu posso vir aqui e mudar mudar a cor. Ou seja, pro- o que quer dizer? Quer dizer que essa secção e essa secção são as duas secções importantes no texto, mas essa secção fala da localização, descreve a localização, enquanto essa secção descreve a população. São importantes, mas falam de assunto diferente. Então, e se houver um terceiro, aqui, por exemplo, fala da composição ou da formação das ilhas, então eu posso sublinhar ela de laranja. Ou seja, fico com três categorias da importância no meu documento. Mas não me interessa aqui, então vamos eliminar toda ela. E finalmente nós temos, em relação às fontes, temos aqui a possibilidade de mudar a cor das nossas fontes. Por exemplo, ou melhor, ainda não. Temos a possibilidade, por exemplo, alterar para cores que quisermos. Podemos ver vermelho, azul, roxo. Sim, e podemos brincar. Se para você que tem algum conhecimento em designer, basta criar o teu documento e fazer alguma brincadeira com fonte. Chegando aqui, basta mudar a, a cor que vai ter, sim, vai conseguir produzir um texto verdadeiramente diferente, não, diferente do seu colega. Sim, isto é em relação à fonte. E além disso, temos a possibilidade de vir aqui e chegar aqui, podermos configurar ou encontrar todas essas informações que estão cá, ela também está cá. Em relação a parágrafos nós temos várias entradas. Temos, por exemplo, nesse alinhamento, nessa secção, chama-se alinhamentos. Temos a possibilidade de alinhar nosso texto, por exemplo, à esquerda. O que isso significa? Que do lado esquerdo vai estar totalmente bem definido. Vai estar, todo o texto vai começar no mesmo ponto, na mesma linha. Enquanto do lado esquerdo vai estar aleatório, vai estar como der. Se eu selecionar aqui centro, o texto vai estar alinhado a centro, ou seja, todo o texto vai estar no centro da folha. E tanto a esquerda como a direita vai estar totalmente aleatório, vai estar por sua chance. E finalmente, nós temos aqui também alinhamento à direita, ou seja, esse texto passa a estar alinhado do lado esquerdo, do lado direito, e do lado esquerdo fica a sua sorte também. Ah, por último, nós temos esse tipo de alinhamento que é justificado, chama-se justificado. Esse alinhamento é o alinhamento que nós vemos em quase todos os documentos, sobretudo jornais, elas estão muito bem presentes, estão muito bem vincadas. Então, ela fica alinhada tanto à esquerda como à direita. Aqui temos a possibilidade de aumentar o espaçamento do nosso texto, ou seja, esse bloco aqui, ou esse parágrafo, podemos possibilitar aumentar o espaçamento entre as linhas, fazer com que linhas estejam separadas uma das outras. Em relação aqui são os bullet points em inglês, mas já explico exatamente o que é. Imaginemos que estamos a falar dos distritos de Santo Tomé, distritos. Bem, eu vou mudar a fonte para uma fonte mais intensa, Calibri, distritos de Santo Tomé, DSTP, de Santo Tomé e Príncipe. Nós temos Água Grande, Água Grande, temos Mesoche, temos Cantagalo, Caué, região autónoma do Príncipe, temos Lembá e Lobata. Por exemplo, se tivermos aqui isto não está ordenado, eu simplesmente escrevi tudo que me via à cabeça de forma aleatória. Então, concentrando aqui, vamos perceber este cursor, que é bullet point, que são os tópicos. É muito utilizado para apresentar simplesmente os tópicos. Por exemplo, na descrição, a fazer a descrição dos telemóveis,
nós precisamos apresentar os pontos. Se o telefone é preto, tem X grama de peso, tem duas câmeras e é bom para. É muito utilizado para fazer descrição objetiva de algum objeto ou de algum aspecto. Então, por exemplo, se puser isso, temos também podemos mudar a cor destes pontos. Por exemplo, podemos chegar aqui e dizer, olha, quero ela azul. Podemos mudar o tipo dela. Se entrarmos aqui, temos a possibilidade de mudar para outros tipos. Por exemplo, aqui, esse aqui fica bonito até. Além deste formato, temos a possibilidade de apresentar em, estes tópicos, mas neste caso, agora enumerado. Mas atenção, se você apresentar alguma coisa assim enumerada, tenha atenção que subtilmente ou sem querer, querendo ou não, pode estar a transmitir a noção de que isto está na primeira posição ou é mais importante, depois vem essa, depois essa e essa. Mas no nosso caso, aqui não tem, ou pode estar a apresentar simplesmente a quantidade também. Geralmente, se apresentar aqui, nós atribuímos uma ordem de importância e essa ordem de importância, os documentos ou informação que nós apresentamos alguma ordem de importância, chamamos ordenação ordinal, enquanto, por exemplo, se eu puser assim, estamos a ordená-lo de forma nominal. Nominal significa que não tem nenhuma ordem de importância, ela vai aparecer da forma como aparecer, vai aparecer simplesmente aleatória. E finalmente, nós temos aqui antes de seguir para esta secção, nós temos esta secção aqui, por exemplo, esta secção que por exemplo, vamos lá, selecionar o nosso documento, vamos ver, selecionando só esta secção, vamos ver o efeito que isso tem. Por exemplo, ela possibilita-nos mexer o nosso texto. Então, possibilita-nos mexer o nosso texto, por exemplo, de esquerda para a direita, como podemos ver. Eu vou voltar atrás. É verdade, esse cursor possibilita-nos, se cometermos algum erro, não precisamos hesitar ou ter medo, basta chegar a este cursor e voltar para trás, que volta ao ponto inicial. Então, como podemos ver, se notarmos bem, vamos ver que isto vai manter no lugar enquanto aqui vai mudar. Olha, vamos de novo. Se clicarmos aqui, olha, houve esse movimento. Posso mexer tanto para a esquerda como para a direita. Em relação a esse cursor, a essa secção, possibilita-nos ordenar o nosso texto. Por exemplo, aqui nessa secção eu posso ordená-lo. Olha, por acaso não possibilitou. Mas essa secção sim, possibilita-nos ordenar o nosso texto. Se eu simplesmente, eu vou, sim, ela possibilita-nos ordenar. Eu, por acaso, não quero perder algum tempo aqui, mas tudo bem. Não, por acaso não queria fazer essa desformatação toda. Sim. E é interessante ou vamos ver essa secção em ação, sobretudo nas referências. Nas referências bibliográficas vamos ter a oportunidade de ordenar a nossa bibliografia. Vamos ver como é que isso pode ser feito através daqui. Mais coisa, menos coisa. Temos a possibilidade de selecionar e pôr uma cor no background em relação a esse texto. Podemos introduzir uma linha em relação aqui e aqui podemos simplesmente, ou melhor, podemos vir aqui, mudar a intensidade desta, por exemplo, podemos mudar a intensidade, vamos lá mudar a cor, por exemplo, se acharmos que assim fica bonito, ou melhor, um amarelozinho, um laranja, podemos ver, mudando essa cor. Temos aqui um amarelozinho. Quando chegarmos,
quando formos ver como é que se cria um CV, vamos ver a importância dessa linha. Como é que podemos brincar com isso. E finalmente nós temos ah, sim. Fi- Antes de nós entrarmos no estilo, eu vou apresentar simplesmente aqui. ah, Em relação aos parágrafos, nós vamos criar um vídeo específico para parágrafo. Por quê? Porque há necessidade de explicar como é que se pode manusear aquela secção com mais à vontade. Finalmente, nós temos a possibilidade de manusear o estilo. O que é estilo ou style? Significa temos, por exemplo, head 1, ou seja, título 1, título 2, o título do todo o documento, por exemplo. Para este documento, podemos dizer que aqui é o título do documento. Podemos configurar ela. Esta secção eu acho muito interessante porque ela é aqui. Se nós, depois de dominar, nós, se tivermos que criar um documento com 30, 40, 50, 100 ou mais folhas, eu recomendo dominar isso e configurar todas essas secções. E não é assim tão difícil. Podemos configurar, por exemplo, título 1, título 2, título 3 e configurar o tipo de texto que nós queremos, o texto normal, o tipo de texto. E a partir daqui, sempre que a gente tiver a escrever, se um texto ou uma secção na nossa folha pertence a este título, é só chegar aqui que ela vai assumir exatamente o, o formato, o tamanho, a cor que a gente já tinha definido. Por isso que eu acho, vamos criar um vídeo só para explicar essa secção com mais detalhe. Bem, para já, aqui nessa secção possibilita-nos procurar uma palavra ou frase, por exemplo, ilhas. Ela encontrou 7 resultados para a palavra ilha. Por exemplo, palavra Portugal. Vamos lá ver se existe Portugal nessa. Ela encontrou duas. Portugal aparece duas ocasiões. Então, sim. Podemos substituir, por exemplo, Portugal pela República Portuguesa ou pelo país europeu ou por uma ou simplesmente podemos chegar aqui substituir a palavra que quiser por uma outra qualquer. Essa secção aparece aqui porque tenho um outro software instalado. Não creio que seja comum em todos Word. Bem, em relação a Home, para já, de um modo geral, ficamos por aqui.